Boa noite, irmãos. Nossa devocional desta noite. Quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias dos irmãos, me acompanharem na leitura do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, os versículos 40 e 41. Esses versículos contam um pouco da história, da noite anterior à crucificação de Cristo, quando Jesus estava ali, então, com os discípulos no Getsêmani, quando Jesus, então, está orando, está bastante angustiado em relação à sua morte, e ele então pede que os discípulos orem com ele, que os discípulos então entrem num momento de comunhão com ele. Mateus 26, versículos 40 e 41, diz assim: Voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Vós não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Irmãos, essas palavras do Senhor Jesus a Pedro, elas nos lembram de uma coisa muito importante. O quanto nós estamos sujeitos às fraquezas da nossa carne. Infelizmente, nós temos o hábito de nos descuidar da nossa vida espiritual. E muitas vezes nós deixamos de orar, de ter comunhão com Deus, nós deixamos de colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, e com isso nós entramos então num declínio espiritual, nós então começamos a fraquejar e a falhar espiritualmente, e isso tem consequências desastrosas para as nossas vidas. O que aconteceu com os discípulos aqui no Getsêmani foi um exemplo disso. Quando nós olhamos para a vida, especialmente para a vida de Pedro, a gente pode reconhecer algumas atitudes que começaram aqui no Getsêmani e que se prolongam pelo dia subsequente até a morte de Jesus, que nos alertam para o perigo de negligenciar a comunhão com Deus, de negligenciar a nossa vida espiritual. Vamos ver então 3 atitudes que nós não devemos ter, que aconteceram com Pedro e que nós não devemos ter, 3 atitudes que nos levam então a falhar na nossa vida espiritual, que nos levam a cair. Nós vimos então aqui que quando Jesus se volta para os discípulos, eles estavam dormindo, Jesus pediu que eles orassem, mas eles estavam então dormindo. Enquanto Jesus orava e chorava ali, Pedro então estava dormindo, os discípulos estavam dormindo. Enquanto Jesus estava lutando para fazer a vontade do Pai, os discípulos estavam então se entregando à vontade da carne, não estavam vigiando com o seu espírito. Por mais que eles tenham falado ou prometido que estariam junto do Senhor Jesus, que estariam ao lado dele, eles não conseguiram cumprir a sua promessa. E por mais que tivessem coragem ou palavras bonitas, eles realmente não estavam cumprindo aquilo que diziam. Então, enquanto Jesus estava ali determinado a fazer a vontade do Pai, os discípulos estavam esquecidos do seu compromisso, rendidos ao sono e fracassando. E aí a gente vê que Pedro ali, depois daquele momento em que ele não conseguiu se manter sóbrio, em que ele não conseguiu manter a sua comunhão com Cristo, a sua atitude cristã, logo depois vem um momento quando ele se encontra então com os soldados que vêm prender Jesus. E qual é o primeiro sinal de fracasso que Pedro dá? Ele começa a demonstrar uma valentia carnal. O que Pedro faz? Ele tira a sua espada e ele corta a orelha do soldado. Irmãos, na nossa vida cristã, um sinal muito perigoso de que nós estamos nos afastando dos propósitos de Deus para a nossa vida é quando nós começamos a confiar em nós mesmos. É muito perigoso quando nós começamos a demonstrar uma valentia carnal. Quando nós começamos a dizer, eu sei, é assim que eu penso, é isso que eu acho, ou a vida é minha e eu faço da maneira como eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso. São frases típicas de pessoas que estão muito preocupadas consigo mesmos,
e pouco preocupadas com aquilo que é a palavra de Deus ou com o ensino ou com a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que toda sabedoria que é medida assim, ela é carnal, ela é estultícia carnal, e que nós nunca devemos dizer ou fazer planos por nós mesmos, mas que tudo que nós fazemos ou dizemos deve ser submetido à vontade do Senhor. Então, a valentia da carne, essa pressa em fazer planos ou essa atitude em medir a nossa vida pela nossa vontade, é a demonstração clara de que nós estamos nos afastando do propósito de Deus para as nossas vidas, de que nós estamos negligenciando a nossa comunhão com Cristo. Foi isso que Pedro fez quando ele tirou a sua espada e cortou a orelha do soldado Malco. E isso é uma atitude que hoje a gente tá vendo assim aos montes, né? A gente vive num mundo em que as pessoas se tornaram muito importantes, né? Todo mundo é muito importante. Ninguém pode ser ofendido, ninguém pode ser magoado, né? E aí, se alguém te fala de um jeito que você não gosta, pronto, né? Tá armada a confusão. E isso vai de encontro aos ensinamentos de Jesus, porque Jesus, que era Deus glorificado, tomou a forma de servo e se humilhou, sendo obediente até a morte. E nós devemos ser servos, né? Não devemos nos sentir muito importantes. Eu li uma frase esses dias que diz o seguinte, que todas as vezes em que eu me sinto, em que eu sou tentada a me sentir muito importante, eu devo olhar para a cruz e me lembrar de quem eu sou. E é mais ou menos isso, né? Me lembrar de que foi por minha causa que Jesus morreu ali e que a verdade sobre mim está ali na cruz, é que eu sou um pecador e que se não fosse a misericórdia de Deus eu estava condenado ao inferno. Não tem nada em mim que seja bom ou que seja importante. Então, a minha vontade não é boa, aquilo que eu penso não é bom, aquilo que eu acho não é bom. Eu devo sim dizer, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer da minha vida. Antes de tomar alguma atitude, devo consultar o Senhor sobre isso. Antes de fazer alguma coisa, devo consultar o Senhor sobre isso. É essa, Senhor, a tua vontade para a minha vida? É isso que o Senhor deseja de mim? E nunca jamais demonstrar uma valentia carnal. Se você tem feito a sua vontade ou achado que é a sua vontade, que a sua vida tem que ser vivida de acordo com a sua vontade, esse pode ser um sinal de que você está se afastando do propósito de Deus para a sua vida. Depois que Pedro, então, demonstra uma valentia carnal, ele é corrigido por Jesus, Jesus recoloca a orelha de Malco ali, sara aquela enfermidade. E aí, então, Jesus é preso, e aí vem a segunda atitude de Pedro, que revela que ele está fracassando, né, espiritualmente, porque ele começa a seguir Jesus de longe. Ele se afasta do que está acontecendo e ele começa a observar os acontecimentos de longe, a seguir Jesus de longe. A Bíblia fala sobre isso lá em Mateus 26:58, usando exatamente essas palavras. E Pedro o seguiu de longe. Pedro segue Jesus de longe porque ele não quer mais se comprometer com Jesus. Ele segue de longe porque ele se acovarda na hora do perigo. Ele segue de longe porque ele quer ver o que está acontecendo, mas ele não quer se envolver com Jesus. Ele quer se poupar, ele não se aproxima, ele quer evitar qualquer constrangimento, ele vai se esgueirando, ele não quer ser preso, ele não quer ser condenado, então ele prefere ser anônimo. Ele não quer perder Jesus de vista, mas ele também não quer ser reconhecido como discípulo de Jesus. E isso é muito comum hoje em dia, né? Quantas vezes nós começamos a seguir Jesus de longe? Olha, eu sou crente, eu sou cristão, mas não tem problema nenhum eu fazer as coisas que os outros fazem, não tem problema nenhum eu frequentar os lugares que os outros frequentam, é só uma festa, é só um lugar, é só isso, é só aquilo. E nós começamos a relativizar as coisas do mundo, e nós começamos então, é só um domingo que eu não vou à igreja, ou é só uma
coisa da igreja que eu não vou mais fazer, é só uma semana que eu não vou ler a Bíblia, é só um dia que eu não vou orar. E nesse é só, nós começamos a seguir Jesus de longe. Nós deixamos de nos comprometer com Cristo, e isso é um sinal de que nós estamos nos afastando da vontade e do propósito de Deus para as nossas vidas. É um sinal de que nós estamos esfriando espiritualmente, né? Quantas pessoas reclamam de ter perdido o seu primeiro amor? Mas o que é perder o seu primeiro amor se não começar a seguir Jesus de longe? A vida cristã, como tudo na nossa vida, irmãos, exige disciplina, né? Manter o primeiro amor depende não do Espírito Santo de Deus somente, depende de nós, da nossa disciplina, de acordar todos os dias e fazer um compromisso e renovar o compromisso com Deus todos os dias. Senhor, hoje eu quero continuar sendo seu servo, eu quero continuar fazendo a tua vontade, eu quero continuar fazendo a tua obra. Não que seja fácil, dia nenhum será, porque nós temos os nossos problemas, as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas estar perto do Senhor exige compromisso, dedicação, disciplina, porque quando nós não colocamos o nosso comprometimento nisso, nós começamos a seguir Jesus de longe. E Pedro começou a seguir Jesus de longe, começou a se afastar, ele se afastou da comunhão com os outros discípulos, ele se afastou da sua comunhão com Cristo, começou a seguir Jesus de longe. E aí ele dá então o passo final para o seu fracasso espiritual naquele momento. Ele então nega Jesus 3 vezes, exatamente da maneira como Jesus disse que ele iria fazer, e que ele disse: não, Senhor, eu não vou fazer isso, porque eu vou com o Senhor até a morte. Naquele momento a intenção do coração de Pedro realmente era ir com Jesus até a morte, mas ele não se cuidou, ele não cuidou da sua vida espiritual. Ele deixou-se influenciar pelas outras coisas e ele foi se distanciando até que ele ficou tão fraco espiritualmente que ele não teve nenhuma envergadura moral para enfrentar as pessoas, para enfrentar aquelas pessoas. E na mesma proporção em que ele se aproximou daquelas pessoas que escarneciam de Jesus, ele se afastou de Deus. Nós precisamos lembrar, irmãos, que há lugares, há pessoas que precisam ser evitadas, há ambientes que são um terreno escorregadio para os pés, né? Então, assim, nós precisamos evitar de conviver em certos lugares, de estar com certas pessoas. Nós precisamos nos fundamentar em Jesus, para que nós, como Pedro, não possamos negar Jesus abertamente, né? Pedro, então, negou a sua fé, negou o seu apostolado, negou o seu nome. Na hora mais decisiva da vida de Jesus, ele rompeu a sua aliança com Cristo, ele retrocedeu em sua fidelidade, e porque o medo que ele estava sentindo, então, empalideceu a sua fé, e a covardia dele, então, sobrepujou a sua lealdade. E a gente deve pensar sobre isso. Será que o meu medo, a minha covardia, não tem sido maiores do que a minha lealdade a Cristo Jesus? Como tem sido a minha vida cristã? Eu tenho reforçado todos os dias o compromisso que eu fiz com Cristo, ou eu tenho aprendido a seguir Jesus de longe? Cuidado, porque se você tem seguido Jesus de longe, o próximo passo pode ser você negar a Cristo abertamente, pode ser você deixar de professar o nome de Cristo, você realmente deixar de lado Cristo. E quando Pedro percebeu o que ele tinha feito, então ele chora amargamente. É claro que ele teve tempo para se arrepender, ele voltou, e Pedro fez um ministério grandioso e glorioso, nós não podemos negar isso de forma alguma, mas ele passou por todas essas etapas, e se você também está passando por elas, reconsidere, ore, peça ao Senhor que transforme o seu coração e que te dê uma oportunidade de voltar até o ponto de estar em comunhão com Cristo novamente, de não usar da sua valentia carnal, de não seguir Jesus de longe, de nunca jamais negar Jesus abertamente. Amém?
Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que fortaleça a nossa fé, que mude a nossa maneira, o nosso entendimento, que nós possamos nos fundamentar única e exclusivamente em Cristo Jesus, que possamos buscar ao Senhor em primeiro lugar todos os dias. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos e amigos que estão enfermos, vamos colocá-los na presença do Senhor. Vamos orar. Deus e Pai de misericórdia, o Senhor que é Deus sobre todas as coisas. Ó Deus, o Senhor que morreu por nós na cruz do Calvário, naquele momento ali de tanta angústia e de tanta dor, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor esteve crucificado ali e porque naquele momento ali no Getsêmani o Senhor sentiu aquela angústia, mas o Senhor se dispôs a pagar aquele preço voluntariamente por nossa causa. Senhor, quão grande é o seu amor, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós engrandecemos o Senhor. E nesse instante queremos te pedir, Senhor, transforma as nossas vidas. Nós não queremos saber de nada por nós mesmos. Senhor, nós não queremos, ó Deus, confiar em nós. Nós não queremos confiar na nossa carne. Senhor, nós não queremos, ó Deus, abusar da nossa valentia carnal. Ó Deus, muito menos queremos seguir o Senhor de longe ou correr o risco de negar ao Senhor abertamente, mas nós queremos, ó Deus, renovar todos os dias o compromisso que nós temos com o Senhor. Ó Deus, nos fortalece espiritualmente. Tem sido dias difíceis e nós sabemos disso. Senhor Deus, tem sido dias em que nós temos sido provados e cobrados, mas Senhor, nós sabemos que se estivermos firmados no Senhor, o Senhor vai sustentar as nossas vidas e vai nos dar fé, ó Deus, fé de uma maneira tal que estaremos firmes, ó Deus, para que o Senhor então nos ache irrepreensíveis, para que o Senhor então nos ache, ó Deus, em paz, para que o Senhor nos ache então fortalecidos. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus, cura o nosso mundo, cura a nossa nação. Ó Deus, tem misericórdia do nosso povo doente espiritualmente, carente do teu evangelho. Abençoa os nossos missionários pelo Brasil e pelo mundo, que tem propagado, ó Deus, o teu evangelho. Tem misericórdia dessas pessoas que têm disposto as suas vidas na missão de transformar o Brasil, de transformar o mundo com a única mensagem realmente eficaz, a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Abençoa as pessoas, ó Deus, carentes do Senhor, transforma vidas, toca nesses corações, que nós sejamos canal de graça com as nossas orações, com as nossas contribuições, com as nossas vidas. Senhor, nesse instante queremos te pedir, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com Covid, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus. Tenha misericórdia do pastor Miro, da sua família, que estão se recuperando, graças a Deus, do Cleiton, da Rosânia. Ó Deus, aqueles que não estão com Covid, mas estão com outras enfermidades, como o irmão Feliciano, que a tua graça esteja sobre ele nesse instante, restaura a saúde do teu servo, traz cura, traz abundância de verdade sobre a vida dele, sobre a vida do seu filho, ó Deus. O Senhor tem conhecido aquela dificuldade, aquele problema, e o Senhor tem um plano, o Senhor tem salvação e o Senhor tem solução. Então tem misericórdia da vida do irmão Feliciano, de toda a sua família, olha para ele nesse instante, abençoa aquelas famílias que estão enlutadas nesse dia, como a família da Sara, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da vida dela, que perdeu o seu pai, ó Deus, que o Senhor esteja consolando a vida dela, que o Senhor esteja consolando a vida dos familiares do seu pai, ali onde eles estiverem, ser com eles. Ó Deus, te pedimos também por todas as pessoas que têm enfrentado a morte nessa pandemia, que têm perdido seus entes queridos. Ó Deus, tem misericórdia dessas pessoas, o Senhor que é o Deus de toda consolação. Traz consolação, traz conforto, traz consolo. Te pedimos, ó Deus, pelos nossos irmãos. Ó Deus, te pedimos pelos nossos amigos e familiares que ainda não são crentes. Que o Senhor traga, ó Deus, a salvação aos nossos lares, ao lar da irmã Maria de Fátima, do irmão Tim, da irmã Helenita, dos seus familiares. Que o Senhor traga, ó Deus, recursos materiais daquelas famílias que têm enfrentado dificuldades. Que o Senhor esteja abrindo portas. Abençoa a saúde da irmã Deliane, sua recuperação, sua família. Ó Deus, tem misericórdia dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Ó Deus, sê com o teu povo ali naquele lugar, na Igreja Batista Vida e Paz, com cada lar, com cada família.
renova cada coração, desperta os teus servos, assim como a tua igreja no Brasil e no mundo. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Olha para cada coração nessa noite, porque o Senhor conhece no mais íntimo do nosso ser as nossas dificuldades. O Senhor sabe o que nós temos passado e o Senhor conhece a nossa dor. Ó Deus, o Senhor sabe aquilo que nos aflige. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Segura, ó Deus, nas nossas mãos e nos ampara com o teu poder e com o teu amor. Nós te louvamos, te exaltamos, engrandecemos o Senhor de todo o nosso coração. Nessa noite, te pedimos pela família da Albiana, da Sueli, da Cidinha, ó Deus, da Miriam, todos aqueles que nos assistem, que têm nos acompanhado, que têm orado e clamado ao Senhor pelas suas famílias e pelos seus lares. Nós te louvamos e te exaltamos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele abençoe você e a sua família. Amanhã o nosso culto será presencial na igreja para os irmãos idosos, o grupo de risco, mas será transmitido ao vivo através do Facebook às 19h30. Participe conosco desse momento de alegria, de louvor e de adoração a Deus. Você é nosso convidado às 19h30 no Facebook da igreja, da página da igreja. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Desde que ouvi tua voz, meu coração mudou. O teu amor me transformou e em paz eu estou. Completa, Senhor, meu ser. És para mim o poder, faze brilhar tua luz em mim e que os outros ao redor vejam que preenches meu ser de uma forma sem igual. Igual não há. Outros prazeres me dão por um instante emoção, mas depois um vazio maior terei. Meu Deus, só tu podes preencher